Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Władysław Reymont, que foi um romancista polaco, nascido em 1867 e falecido em 1925, que venceu o Prémio Nobel de Literatura de 1924. O seu trabalho mais importante é o premiado romance em 4 volumes, Xlopi, que em português se traduziria por Os Camponeses. Władysław Stanislav Remont nasceu a 7 de maio de 1867 na aldeia de Kobiela Wielkie, que era perto de Radomsko, lá na Polónia, numa parte que estava sob o domínio russo. A sua família tinha participado muito ativamente nas insurreições de 1863 contra a Rússia e alguns dos seus membros tinham sido mortos e um dos seus tios tinha sido condenado a trabalhos forçados na Sibéria. A certidão de batismo do Raymond dá o seu nome de nascimento como Stanislav Władysław Reymont. A mudança do sobrenome de Reymont para Raymond foi feita pelo próprio autor durante a sua estreia editorial. Julga-se que para evitar a associação com uma palavra parecida, que era Rejmentowiec, que em alguns dialetos polacos significa jurar. O Raymond era um dos 9 filhos de Joseph Raymond, que era o organista da igreja onde o parco era um seu cunhado. A mãe, chamada Antonina Kupczynska, descendia da empobrecida nobreza polaca da região de Cracóvia e tinha talento para contar histórias aos filhos. Quando tinha quase 1 ano, o tio de Raymond, tio padre, foi transferido para uma pequena localidade chamada Tuzin, que era muito perto da grande cidade industrial de Lodz. Ali, o seu pai adquiriu alguns hectares de terra, mas não deixou o seu posto de organista da igreja. A gestão da propriedade foi deixada ao cuidado da mãe, que era ajudada por alguns criados e pelos filhos mais velhos. E então, quando tinha 6 anos e já conseguia ler e escrever polaco, né, o parco, aproveitou o inverno para ensinar latim ao Raymond, mas não conseguiu, por mais que tentasse. O que ele queria era ler os livros lá da biblioteca da paróquia e, e mergulhava na história e nos clássicos polacos. Depois veio a primavera e obrigaram-no a ir guardar as ovelhas lá da quinta dos pais, mas quando o serviço de pastor o permitia, punha-se a ler e lia livros sobre as cruzadas e a obra do Walter Scott. Entretanto, o tio morreu e o pai, privado de recursos suficientes para o pôr a estudar, tentou ensinar-lhe música e a tocar órgão, mas nem a bengalada conseguiu. Para além dos estudos musicais, ele tinha que ajudar o pai lá na igreja, a manter os registros paroquiais, não é? Dos nascimentos, dos casamentos, dos funerais, etc. Este trabalho deixava-lhe muito tempo livre, que ele dedicava inteiramente à leitura e à escrita de poemas. Poemas esses que ele dedicava a uma senhora de 30 anos, que claro, naturalmente nunca chegou a saber que era a sua musa inspiradora. Bem, mas nada o conseguia afastar do seu mundo privado, inspirado pela poesia romântica dos grandes escritores. Ele sonhava com viagens, com uma vida livre e independente, fugia durante semanas inteiras para o campo e tentava viver lá na floresta, assim como um selvagem. Como veio, portanto, ele era extremamente teimoso. E depois de alguns anos lá na escola local, sem grande aproveitamento, no ano de 1880, foi enviado pelo pai para a casa da sua filha mais velha, em Varsóvia, para aprender, portanto, com o cunhado, né,
a profissão de alfaiate, que era a profissão dele. Com muito esforço, lá conseguiu completar o curso e no ano de 1885 ele passou nos exames e recebeu o título de alfaiate ambulante, que veio a ser o seu único documento formal de educação, né, escolar. Para aborrecimento da família, o Raymond não trabalhou um único dia na vida como alfaiate. Em vez disso, ele partiu com um grupo de teatro itinerante, onde atuou sob o pseudónimo de Urbanski até o ano de 1887. Viajou por todo o país, até que se fartou daquela vida errante e sem futuro. Além disso, ele achava que não tinha assim grande talento para representar. Regressou a Varsóvia e durante o verão trabalhou lá naqueles teatros de rua, né, que eram mais conhecidos como teatros de jardim. Depois chegou o inverno e, enfim, sem um centavo no bolso, ele teve de voltar para a casa dos pais, lá em Tuszyn, e graças aos conhecimentos do seu pai, ele conseguiu um emprego na empresa dos caminhos de ferro de Varsóvia e Viena, com o vencimento de 16 rublos por mês. Ficou a morar lá numa casa de campo, situada entre duas estações. A vida era dura e entediante. O ambiente era muito atrasado para ele e o rendimento era, portanto, pouco. E no ano de 1890, ele conheceu um professor alemão que o introduziu na comunidade espírita. Então ele deixou o emprego, juntou-se ao professor, que vivia em Częstochowa. Ele tinha um relacionamento estreito com os círculos espiritualistas e então o Raymond acompanhou-o a Paris e a Londres, onde ele contactou lá com a sociedade teosófica da Madame Blavatsky e do Olcott. Mas ele rapidamente se desencantou com as sessões de magnetismo, de espiritualismo e de experiências assim mais ou menos científicas sobre mediunidade e fenómenos parapsicológicos. Abandonou o grupo, mas o que é certo é que esta experiência deixou nele uma marca forte no seu caráter e veio influenciar várias das suas obras. Pronto, mais uma vez estava sem dinheiro e sem futuro, e durante algum tempo ele trabalhou para um agrimensor, depois foi também balconista numa loja que vendia artigos religiosos, foi também vendedor numa serração, chegou a pensar em fazer-se frade e ingressar lá na Ordem Paulista em Częstochowa e chegou a ser mesmo noviço durante algum tempo, mas depois desistiu. Acabou por voltar para o teatro ambulante e durante vários meses ele percorreu pequenos lugares com uma empresa itinerante, fez muitas atuações, mas a empresa foi dissolvida e ele ficou outra vez sem trabalho. Tentou dar recitais, pois conhecia imensos poemas de cor, ofereceu-se para trabalhar em teatros amadores e escreveu, pronto, para jornais de província. Mas isso não dava para viver e teve de que voltar, embora sem vontade nenhuma, para o caminho de ferro e para o seu trabalho anterior. Então, como vimos, ele ocupava lá uma casa de campo, entre duas estações, assim distantes, mas que situadas muito perto da linha do caminho de ferro, que ficava rodeada de florestas impenetráveis. Nessa altura estava-se no final do outono, o trabalho assim não era muito, e por isso ele tinha muito tempo para escrever. Tinha na altura 22 anos e tinha a cabeça cheia de projetos e começou a escrever febrilmente. Ele escreveu peças de teatro, romances enormes, poemas, mas acabou por rasgar aquilo tudo, queimou tudo, porque achava que aquilo não tinha qualidade nenhuma. Ele passava muito frio naquela casa, sem condições, e depois não se conseguia adaptar ao serviço, nem lá à mentalidade atrasada dos colegas. Ele sentia-se muito miserável e o pior é que continuava na miséria, não? O dinheiro era pouco. De qualquer modo, ele aguentou estes tormentos durante 2 anos e, nesse tempo, conseguiu terminar 6 contos que ele julgou que tinham mais ou menos algumas possibilidades e enviou-os para um crítico lá em Varsóvia. A resposta nunca mais vinha, demorou alguns 6 meses a ter uma resposta, mas o que é certo é que o crítico gostou
e até o recomendou a uma editora. E a coletânea foi publicada com o título Correspondência. Seria correspondência, não é? Em português. Foi publicada no ano de 1892. E o que foi para ele foi uma felicidade enorme, porque finalmente ele tinha encontrado o seu caminho, o estilo que ele sonhava. Entretanto, deu-se lá um acidente de trabalho e o Raymond redigiu então um longo relatório circunstanciado sobre o acontecimento. A gerência do Caminho de Ferro não achou graça, não gostou, queria uma coisa simples, não é? E despediu, dizendo que precisavam de trabalhadores, não precisavam lá de homens de letras. Ele arrumou os seus pertences, constituídos principalmente por manuscritos de vários contos, e voltou para Varsóvia, disposto a conquistar o mundo, com a generosa quantia de 3 rublos e 50 copeques no bolso. Voltou à miséria, voltou a vaguear e a lutar contra o destino. Ele ia escrever para a catedral, que ficava ali pertinho do sítio onde ele se refugiava, porque era um local quente, solene, silencioso, e aí ele tinha ambiente para escrever. O que é certo é que ele sofreu tanto nesse tempo que chegou a pensar em suicidar-se. Entretanto, ele ia visitando os escritórios das editoras, de jornais e de revistas, a tentar colocar os seus trabalhos. E o que é certo é que acabou por conhecer outros escritores que vieram interessar-se pelo seu talento, como Sviatowski. E em abril de 1894, ele viu um grupo de peregrinos a ir para Shestokova, que era aquela montanha brilhante, que tinha lá uma imagem de uma senhora que fazia milagres. Encontrou um jornal que lhe deu um adiantamento de 25 rublos pelo exclusivo de escrever a descrição da viagem, da peregrinação, e durante 11 dias ele caminhou sob um sol maravilhoso de primavera, e depois então transformou essa experiência num relato, não é? Que se intitularia em português Peregrinação à Montanha da Luz, ou a Jajasnagória, que é o que significa Montanha da Luz, e que foi publicado em 1895 em livro, né? Depois de ter saído lá na revista, né? Portanto, em episódios. Né? E a obra atraiu a atenção dos críticos e é mesmo considerada um exemplo clássico da literatura de viagem. Depois ele começou a enviar os seus contos para diferentes revistas que os publicaram, e então ele, incentivado pelas boas críticas, decidiu começar a escrever romances, a balançar-se a literatura mais exigente. E os primeiros romances foram o Comediante, que em português podemos traduzir por O Enganador, que saiu em 1895, e Fermenti, que seria Fermentos em português, que saiu em 1896. Então ele começou a ganhar algum dinheiro e, enfim, convencido que já se tinha acabado a pobreza, satisfez imediatamente a sua paixão de viajar. E visitou Berlim, Londres, Paris, Itália. Depois, a seguir de voltar da viagem, passou alguns meses em Lodz a recolher material para um novo trabalho que foi encomendado pelo Courrier Kodziani, traduziríamos para português pelo o Correio Diário, que era um jornal lá de Varsóvia. O resultado desse estudo, que em português seria A Terra Prometida, e que, depois do jornal, foi editado em livro em 1899, foi um romance que teve um enorme sucesso e que foi amplamente elogiado. Então, os ganhos, enfim, deste romance permitiram-lhe fazer a sua próxima viagem. Mais uma vez para a França, onde ele se relacionou com outros polacos lá exilados, como o Jan Lorentovics, o Zerobinski, o Przybylski e o Lucien Ridel. Lá em Paris escreveu um livro que em português se chamaria Lírio, um idílio patético, e que saiu em 1899, e também alguns contos. Depois viajou também pela Itália
e visitou especialmente a cidade de Sorrente. Bem, o que é certo é que os seus ganhos não eram, claro, suficientes para este tipo de vida em viagem. E, para bem ou para mal, ele foi vítima de um acidente de comboio no dia 13 de julho de 1900, no qual ele ficou gravemente ferido. Partiu 12 costelas, teve graves ferimentos nas pernas, dos quais ele nunca se recuperou completamente, e recebeu de uma indemnização de quase 40 mil rublos, portanto, que foram pagos lá pela empresa ferroviária, e isso permitiu-lhe continuar a dedicar-se exclusivamente à escrita. É por isso que eu digo que foi um azar, mas também foi uma sorte, não é? Ora, durante o tratamento, ele foi cuidado por Aurélia Zanaider Zablowska, que era a sua namorada, e depois vieram a casar-se no dia 15 de julho de 1902, depois de conseguir a anulação do seu casamento anterior, alegando que o casamento nunca tinha sido consumado. Bem, o que é certo é que, graças à disciplina da esposa, que era uma sonho organizada, ele começou a restringir um pouco mais a sua mania de viajar, mas nunca desistiu das suas estadias na França e também numa estância turística muito conhecida, que era o Zakopane, que ficara na encosta dos Alpes. Ora, o acidente interrompeu a sua carreira de escritor até o ano de 1904, altura em que ele então publicou uma primeira versão curta do Shlopi, que em português se traduziria por Os Camponeses, que ele tinha começado a escrever lá em Paris. Mas ele depois achou que podia melhorar e resolveu reformular o livro, que veio depois a ser publicado em 4 volumes ao longo dos anos de 1905 até 1908. O Raymond ambicionou tornar-se proprietário de terras, o que o levou a uma tentativa frustrada de administrar uma propriedade que ele comprou em 1912, perto de Sierrades, mas provou-se que a vida de agricultor não servia para ele e pronto, e abandonou esse projeto. A produção literária do Raymond inclui 30 volumes de prosa, para além dos romances que eu já falei, o Comediante, com o Fragment, e o Ziemia Obiekana, que é portanto a Terra Prometida, e o Shlopi, que já referi, escreveu também, assim, entre outros, o Vampiro, que era O Vampiro, em português, que saiu em 1911, e escreveu uma trilogia entre os anos 1911 e 1917, chamada Rock 1794, que em português seria o ano de 1794, constituída pelos livros, que em português se chamariam A Única Assembleia da República, o segundo era o Nil Desperandum, que é um nome, é um título em latim que significa Nunca Desespere, e o terceiro era o Insurreição. Depois escreveu ainda um romance chamado Bund, que significa em português revolta, que saiu no ano de 1924 e que foi a sua última obra, a sua última grande obra. Para além, portanto, dos romances, ele escreveu obras portanto, de reportagem, como é o caso daquele que nós já vimos, da peregrinação a lá Jasnagora, ou à Montanha da Luz. Escreveu também outro, que se traduziria em português por Das Terras de Chelm, que saiu em 1910, e que era sobre a perseguição aos juniatas. Ora, quem são os juniatas? Os juniatas eram aqueles cristãos, ainda hoje existem, aqueles cristãos que seguem o rito, portanto lá o rito ortodoxo, mas que estão ligados a Roma, são obedientes ao Vaticano. Outro também, que se traduziria por Os Dias da Constituição e que é sobre a Revolução de 1905. Também escreveu muitos contos, diversos contos, como alguns dos quais já falámos, e uns mais curtos, outros mais compridos, portanto poderíamos chamar novelas, sobre temas inspirados na sua vida, seja no teatro,
lá na vida, na aldeia, no campo, ou no caminho de ferro. Alguns são, o português seria Morte, que saiu em 1893, um outro Cadela, em 1894, no Trabalho, e na Clareira outro, que saíram os dois em 1895, um chamado Tomek Baran, portanto, que é o nome próprio, não se traduz, de 1897, e um que está traduzido em Portugal, que eu saiba é a única obra do Raymond que está traduzido em Portugal, e que está traduzido com o nome Justiça. Foi traduzido em 1899, portanto, na sequência de ele ganhar o Nobel, que eu tenho aqui encadernado, mas que está aqui a capa original, não é? Que é Justiça, que foi editado pela Inquérito, portanto, como já disse, naquele ano em que ele ganhou o Nobel. E, portanto, que é o único que eu julgo existir em Portugal e que, se eu tiver tempo, ainda falarei um bocadinho sobre ele. Escreveu também um esboço para um romance que ele nunca completou e que veio a ser publicado assim como, digamos, uma novela, com o nome de Sonhador, em 1908. No ano de 1919, o Raymond viajou para os Estados Unidos, à custas do lado do governo polaco, para tentar ganhar apoios junto lá da comunidade emigrada polaca, para a jovem República Polaca Unificada, e onde esteve até 1920, portanto, esteve lá cerca, digamos, 2 anos quase. Quando voltou, ele comprou uma mansão em Kolyakovo, que era perto de Poznan, mas ele continuou a passar os invernos em Varsóvia, ou a ir para a França, que adorava a França. Em novembro de 1924, o Vladislav Raymond tomou conhecimento de que recebeu o Prémio Nobel de Literatura, atribuído, em atenção, àquele seu romance, o Schlopp e os Camponeses. Portanto, a justificação da escolha diz claramente que o prémio que lhe foi atribuído devido à sua grande obra épica Schlopp. Portanto, mais a dúvidas. A opinião pública lá na Polónia antes queria que o prémio fosse atribuído a um outro, ao Stefan Żeromski, que era um romancista e dramaturgo polaco, mas o que é certo é que venceu a proposta lá do Anders Sjösterling, que era um membro lá da Academia Sueca, que era a favor do Raymond, e o Żeromski foi recusado. No entanto, o Raymond não pôde ir lá receber o prémio, porque ele estava a ser tratado em França de um problema cardíaco. Já agora, uma curiosidade, por ironias do destino, o Stefan Żeromski, que foi preterido na SAN, já não teve mais oportunidades de voltar a ganhar o Nobel, porque faleceu no ano seguinte, assim como o Raymond. Faleceram os dois com um intervalo de cerca de 2 semanas um do outro. Então, no ano de 1925, ele já estava um bocado mais recuperado e aconteceu uma coisa invulgar. Ele foi portanto, a participar numa reunião de agricultores que se era realizado lá na localidade de Wierkoslawice, que era perto de Cracóvia, onde o primeiro-ministro, o Vicente Vitos, o recebeu na qualidade de membro lá do Piast e que elogiou as suas qualidades de escritor. Mas isso teve, como veremos, más consequências para ele. Já agora que explico que o Vicente Vitos, que era de origem camponesa e que era o líder lá do PSL, que era o Partido Popular da Polónia, mas que era mais conhecido pelo tal nome de Piast, que eu disse atrás. Piast, que era Partido Camponês da Polónia, portanto era mais conhecido por Partido Camponês do que Partido Popular. Ele foi um proeminente político lá durante a década dos anos 20, durante a qual ele foi primeiro-ministro por 4 vezes. Pronto, então como ia dizendo, por causa enfim, se calhar, não sei, do frio ou por qualquer motivo, ele, depois dessa reunião, a saúde dele deteriorou-se muito e acabou por morrer
morreu lá em Varsóvia no dia 5 de dezembro de 1925. Foi enterrado no cemitério de Powazki. Mas é uma curiosidade é que o seu coração foi retirado do corpo e metido numa urnazinha que foi colocada num pilar da igreja de Santa Cruz, lá em Varsóvia. O Vladislav Raimond era muito popular na Polónia comunista da época, não é? Devido ao seu estilo de escrita e ao simbolismo que ele usava, incluindo conceitos socialistas, o retrato romântico do campo agrário e uma crítica enérgica ao capitalismo. Portanto, tudo isso temas presentes no seu realismo literário. Como vimos, o Raymond tinha pouca formação escolar, não tinha qualquer educação superior inclusivamente, apesar de gostar muito de viajar para o estrangeiro, ele não tinha capacidade de ler outras línguas. E então percebeu que o seu ponto forte era o conhecimento fundamentado que tinha da realidade lá do povo e, e não enfim, de teorias literárias. E foi isso que ele usou e que nos seus livros e que o tornou célebre. Agora, gostaria ainda, se possível, de falar mais um bocadinho em pormenor daqueles 4 romances famosos. Aquele, o primeiro, o comediante, o enganador, retrata o drama de uma menina rebelde da província que se juntou a uma trupe de teatro itinerante e que, em vez de escapar à falsidade do ambiente nativo, ela encontrou um ninho de intrigas e de falsidades. Quase o ambiente, a vida dele quando fugiu também lá para as trupes itinerantes. Depois, no Fermenti, que foi, digamos, a continuação lá do comediante, essa menina é resgatada depois de uma tentativa de suicídio, não é? Desiludida da vida, e volta para a família, e então aceita o fardo da existência, enfim, consciencializa-se de que os sonhos nunca se realizam e acaba por se casar com o novo Rich, que está apaixonado por ela e enfim, lá resolve a sua vida. Depois o outro, A Terra Prometida, né, que é possivelmente, como já disse, o seu mais conhecido romance, chamou a atenção para as desconcertantes desigualdades sociais, a pobreza, o multiculturalismo conflituoso e para a exploração do trabalho lá na cidade industrial de Lodz. Durante a Revolução Industrial, tanto repleta de detalhes dramáticos, apresentada como uma arena de luta pela sobrevivência. Tanto no romance a cidade destrói aqueles, tanto os que aceitam as regras como os que não as aceitam, e então a gangrena moral afeta igualmente os 3 personagens principais da história, que é um alemão, um judeu e um polaco. Depois, no Schloppy, os camponeses, tanto aquele que lhe valeu o Nobel, o Raymond cria um quadro completo e sugestivo da vida no campo. É, portanto, uma tetralogia em que cada volume retrata uma estação do ano. O primeiro é o outono, o segundo o inverno, a terceira a primavera e termina depois, no 4º volume, no verão. O romance impressiona o leitor com a autenticidade da realidade material, dos costumes, do comportamento e da cultura espiritual do povo. O Raymond utiliza mesmo o dialeto local nos diálogos e na narração e cria assim uma espécie de linguagem universal lá dos camponeses polacos. Portanto, ele, graças a isso, ele apresentou uma realidade colorida, lá da cultura falada, do povo, melhor do que qualquer outro autor polaco conseguiu. Depois temos ainda o outro Revolta, o Ubuntu, que é seu último livro, que é também um livro muito interessante, que conta a revolta de animais, dos animais de uma quinta, que tomam conta lá da quinta, para tentar introduzir lá a igualdade. Claro que a revolta rapidamente degenera em abuso e em terror sangrento. Portanto, é uma história, uma metáfora da revolução lá bolchevique, não é? Da URSS. E por isso foi banida lá no regime comunista, não é? Entre os anos de 1945 e 1989, ele esteve proibido lá na Polónia comunista. Assim como um outro livro semelhante
e que eu de certeza que foi inspirado neste, porque foi escrito cerca de 15 anos depois, que é aquele livro do George Orwell, que é o Animal Farm, que está traduzido em português com dois títulos diferentes, ou Quinta dos Animais, ou O Triunfo dos Porcos, lembram-se? Pronto, olha, eu gostaria de vos falar mais aqui sobre o Justiça, mas, portanto, já não dá muito tempo, só diria que é uma novela que se lê assim relativamente rápido, conta de facto uma história, portanto, da vida no campo, de um jovem que, enfim, foi preso injustamente, porque ao tentar defender a sua namorada da investida lá de um ricalhaço, agrediu, foi por isso preso e condenado a 3 anos de cadeia. Depois ele fugiu da cadeia e andou escondido, até que depois, enfim, acaba por ser apanhado e a história acaba muito mal. Portanto, é muito fácil de ler, devido à sua, como já disse, escrita muito, muito corrida, muito simples, muito terra a terra do Raymond portanto, as obras dele são facílimas de ler. E pronto, por aqui me fico. Espero que tenham gostado de mais esta conversa sobre um autor galardoado com o Prémio Nobel. E pronto, se tiver vida e saúde e puder, para a semana cá estarei de novo para vos falar sobre outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem!